Mais um corte do Bopismo. Se você gostar desse conteúdo, deixa o like, comenta, se inscreve, hypa o vídeo, ajuda muito a gente para o YouTube reconhecer como um conteúdo relevante. Valeu? Assim, o São Paulo acho que isso é um fato, na minha opinião, é o clube mais arcaico no seu processo eleitoral. São 200 e não sei quantos conselheiros, mais menos de 300, sei lá quantos são. 260, certo? Isso. 260 conselheiros que, cara, tem um poder enorme nas mãos, enorme nas mãos. Eu queria saber se há, assim, são duas perguntas do Sérgio, na verdade. Existe alguma possibilidade, e você é a favor, do Estatuto do São Paulo ser atualizado e mudar para o São Paulo virar um clube mais democrático, Belmonte? Eu sou a favor, tenho dito isso muitas vezes, e não é de hoje que eu sou a favor. Eu acho que a gente pode melhorar o estatuto para incluir o voto do sócio-torcedor, né? Eu acho que o voto do sócio-torcedor é um voto importante que a gente pode incluir no processo. Como? Eu só tenho preocupações com o voto do sócio-torcedor. Falando um pouco de como é o voto do associado, né? O cara se associa ao clube, lá começa a pagar, compra o título, começa a pagar 2 anos depois ele pagando durante 2 anos, ele passa a ter direito a voto. 8 anos, ele passa a direito a se candidatar ao conselho. 20 anos, ele passa a ter direito a se candidatar a vitalício, né? É assim o processo eleitoral. O que eu acho? O sócio-torcedor pode estar dentro do processo. Eu acho que é importante se analisar a mudança do estatuto para que o sócio-torcedor esteja dentro do processo. Eu defendo isso, mas tem que criar regras claras, né? Por quê? Porque há planos de valor muito baixo do sócio-torcedor. Então, às vezes, alguém com muito recurso pode pagar lá 1.000, 1.200, 1.300 sócios-torcedores, eles irem para dentro do clube, votarem e elegerem qualquer pessoa que seja que não esteja nem ligado ao processo de São Paulo. Então, eu defendo assim, a princípio, eu defendo a mesma regra que vale para o associado, né? 2 anos de contribuição como sócio-torcedor, ele pode passar a votar dentro do processo do São Paulo. Eu acho que isso seria um incremento para o sócio-torcedor, daria arrecadação para o clube, né? Todo mundo que gostaria de votar no processo de São Paulo poderia se tornar sócio-torcedor para futuramente votar dentro do processo eleitoral de São Paulo. Então, eu acho que o sócio-torcedor é o melhor caminho de votar. Com relação. Pode falar, Luca. Não, eu ia perguntar se há interesse genuíno, também outra pergunta do Sérgio, há interesse genuíno de boa parte dos conselheiros para que eles dividam o poder de alguma maneira, para que eles abram um pouco esse processo que é tão hermético assim? Há interesse dos conselheiros em atualizar essa... Eu acho, cara, que tem. Por exemplo, claro, eu posso falar com os conselheiros que eu convivo, né? Assim, eu não convivo com todos os conselheiros de São Paulo. Os que eu convivo, eu diria para você que 80% vem com bons olhos o voto do sócio-torcedor, por exemplo, os que eu tenho convivência no dia a dia. Todos entendem que o processo poderia ser mais democrático com o voto do sócio-torcedor. Eu acho que esses são os que eu tenho lá no meu grupo ou de outros grupos que eu tenho mais proximidade, né? Então. Eu acho que se esse processo for bem discutido dentro do âmbito do conselho, na minha visão, ele passa, tá? Eu acho que se fizer um estudo, ele passa dentro do Conselho de São Paulo. Acho que passa mesmo isso, Eu para acho abrir que para passa. torcedor? Eu acho que passa. Eu acho que passa. Mas tem que ser, por isso que eu falo, tem que ter um debate mais amplo. Não pode ser simplesmente, não entra lá o sócio torcedor, amanhã já vota. Não dá. Isso não vai passar. Tem que ter aí uma maturação do cara sócio torcedor por um período. Isso eu acho que tem. Eu acho que avança, tá? Mas isso tem que ser debatido. A outra questão que se fala muito é se eu sou contrário, né? Fala-se muito do voto direto do associado no presidente. Isso eu sou totalmente contra. O São Paulo é um clube que tem muita referência no bairro. A gente sabe, eu sou frequentador de São Paulo, frequento São Paulo. 40% do associado de São Paulo não é São Paulino, é morador do Morumbi, né? O São Paulo tem um parque social de muita qualidade. Então, os moradores do bairro são sócios do São Paulo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque aí é justamente o que eu falo. Pega lá um diretor social, que eventualmente nem é São Paulino, porque o diretor do clube social não precisa ser São Paulino, ele precisa cuidar do clube social. Então, está cuidando lá do clube social, aí o cara fez investimento em piscina, naquilo, aí vai para uma eleição no voto direto. Esses 40% podem influenciar o resultado da eleição do clube de futebol, né? Então, eu acho que o processo que é
indireto, votando num conselheiro, para o conselheiro escolher o presidente, ele cria uma barreira, né, nesse processo. Aliás, tem sido sempre assim, sempre foi assim, mesmo quando a gente vencia, né? Esse processo do São Paulo, e é assim, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Isso não torna mais ou menos democrático. O que eu acho é que precisa abrir um pouco o leque de eleitores, né? Trazer um pouco mais a comunidade para dentro do voto. Eu acho que o único caminho para trazer a comunidade para dentro do voto é ter o voto do sócio-torcedor. Isso eu acho que deve ser debatido. Inclusive, eu acho que na próxima eleição isso deve ser muito cobrado, seja de quem for o candidato à presidência, tal, deve ser muito cobrado de estar na plataforma do próximo candidato a presidente do São Paulo, para que isso já, assim que ele vencer a eleição, seja ele quem for, ponha isso em debate, essa reforma no estatuto, e tem outros pontos, mas essa reforma no estatuto, e eu acho que isso passaria no plebiscito de associado. Sabe o que é foda, assim, cara? Porque eu não duvido que vá, sobretudo na oposição, se a oposição de São Paulo voltar a ser robusta, vá ter esse discurso de abertura para um processo mais democrático. Só que eu uso muito, assim, cara, o foda é que eu tenho boa memória. Então o Casares falava de um bolsão de dívidas para sanar as dívidas dos atletas. Aí teve o SPFC Bank, a Universidade do São Paulo. Cara, a contratação do Galopo, que ainda é muito envolta é muito nebulosa, cara. Quem é aquele investidor de criptomoeda? Cadê a prestação de conta agora nessa eventual negociação com o Enzo Dias, o Tapia e tudo mais? Tudo isso vira espuma, sacou? Tipo assim, então assim, eu não duvido que ano que vem no processo eleitoral algum candidato fala, não, nós vamos abrir a isso, vamos ter tal coisa, vamos ter tal coisa. O Casares, ele enfileirou bravatas nesse sentido. E assim, de alguma maneira, o que faz a gente acreditar que isso não vai ficar só na palavra, cara, porque isso aflige muito, 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 porque na teoria, a prancheta cabe tudo no campo, e a teoria também cabe tudo na palavra. Como que a gente pode... Você conseguiria garantir, Belmonte, que se de alguma que a gente vai... Isso, se for prometido na campanha de alguém, vai acontecer na prática? Um processo de abertura para o São Paulo ser um clube tão hermético? Eu acho, cara, eu acho que esse é um caminho quase que natural, Lucas. Eu acho que é um caminho quase natural. Eu não sei exatamente, cara, porque assim, nós estamos ainda um pouco distantes do processo eleitoral efetivo. Nós não temos nem os candidatos do Júlio, nem os candidatos da oposição. Não existe nesse momento nomes, né? Então é muito difícil. Tem coisas que você conseguiu implantar que eu acho que são importantes, né? Por exemplo, vou dar aqui um exemplo, claro, que é muito menor, mas que na minha cabeça era muito importante, né? Por exemplo, o projeto que a gente implantou da arquibancada amarela custar 50% do valor, do menor valor do estádio, essa ideia foi minha, foi colocado na plataforma e foi implantado. Claro que isso é uma coisa menor. Eu só estou dando um exemplo que tem coisas que são implantadas, tem outras coisas que você não consegue, tem coisas que não andam. Eu Por que acho que que o não consegue? Por que principal não consegue, você acha? é porque muitas vezes é o seguinte, não depende do próprio presidente. Tem coisa que não depende do presidente. Né? Então, por exemplo, o presidente fala, eu estou aqui, vamos partir do pressuposto que na minha plataforma, se eu fosse candidato a presidente, eu garantiria, porque eu estou dizendo aqui que eu sou totalmente a favor do voto sócio, eu colocaria lá na plataforma. E vamos discutir e debater a implantação do voto do sócio torcedor no São Paulo. É o máximo que eu posso garantir. Daí para frente eu não posso garantir nada. Por quê? Porque isso tem que ser debatido pelo conselho. Então eu posso garantir que eu vou usar, estou falando eu, qualquer um, a força de ter sido eleito para colocar o seu grupo que te elegeu a favor disso, discutir isso no conselho e aprovar. É o máximo que você pode garantir. Agora, se chega lá no conselho, por exemplo, e na hora da votação perde, você não conseguiu implantar algo que você quer, porque o conselho foi contra. Então não é tão simples. Esse é um processo político normal, como qualquer processo político. Tem coisas que são decisões do presidente. Mudança estatutária, ela não é decisão do presidente, ela é decisão do conselho e do plebiscito de associados. Então, o que você pode garantir é colocar isso em discussão e se empenhar para que isso passe. É como no Congresso Nacional. Né? E é bom que seja assim, que não seja uma decisão, porque aí essa é uma decisão boa se fosse tomada pelo presidente, mas se for uma decisão ruim, o São Paulo não vai ser mais vermelho, preto e branco, ele vai ser azul, amarelo
Eu Esse é vou. o perigo da SAF, inclusive, né? A É, SAF é um pouco disso, né? É meio absolutismo, a monarquia. Um cara manda, um cara acabou. Não é isso? é isso, cara. E outra coisa, né? Vamos, né? É, eu não sou contra a SAF, tá? Não estou aqui dizendo que eu sou totalmente contra. Não é isso. Eu acho que a gente tem que ouvir. Sempre acho que a gente tem que ouvir, né? Mas tem SAF boa, SAF ruim, associativo que está indo bem, associativo que está indo mal. Não é esse o principal problema. Tem outros problemas. Eu acho que a gente tem que fazer essa discussão. Mas o que eu posso dizer, eu tendo se eu, nesse momento, de verdade, cara, eu nem estou pensando em ser candidato, não estou pensando em nada disso. Mas eu tenho um grupo de conselheiros. Se eu for apoiar alguém, essa pauta eu vou querer que esteja dentro da plataforma do presidente que for. Então é assim que você vai construindo, não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho. O problema é que o conselho é uma coisa tão vaga e etérea, né? Quem são essas pessoas? Quem é contra abrir o clube? Quem é? Quem é? Tem CPF, vai no mercado, caga mole, vai no restaurante por quilo. Quem são essas pessoas? Porque assim, fica uma coisa meio assim, não, o conselho, Não, quem são? E eu acho que a torcida, e de novo, eu recorro à torcida porque eu sou um deles, né, dessa torcida. A gente tá aflito, cara. A gente fica aflito, porque são essas figuras que sem rosto, que a gente não sabe quem são, definindo uma coisa que é muito importante pra gente, que é o clube de Se, futebol que a gente ama. Então, assim, também não é importante ter uma transparência maior, até do tipo assim, ó, é esse camarada aqui que faz isso, 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 é preparado por causa disso, 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 esse aqui votou não, votou sim. Não é importante também ter uma transparência nesse sentido, que, de novo, nesses 5 anos, 6 anos de Casares, não houve. Isso você concorda que não houve transparência, que era um dos baluartes da campanha? Lucas, vamos lá. Eu estou em cima do que você está falando. Por exemplo, né? Não estou aqui só dando exemplo, né? Por exemplo, eu sei que o presidente do conselho, ontem, por exemplo, eu já conversei com ele sobre esse tema. Ele é a favor do voto do sócio-torcedor, por exemplo, Quem? né? O presidente do conselho, ontem Aires, que é o presidente do conselho atual, ele é a favor disso. Só que o que acontece, cara? Nem sempre só ser a favor, você precisa construir. E quando a gestão vai andando, ela vai se desgastando, né? É normal, principalmente quando você tem problemas. Se desgasta, não vai mais nada para frente. Eu acho que pensa o Brasil, é igualzinho. O presidente é eleito, ele está cheio de força, cheio de moral, acabou de ser eleito para aquele conselho que está lá. É a hora de você tentar as mudanças. Se for passando, vai indo embora. E mais, cara, não se iluda, porque a real é assim, é que quando ganha, esconde, né? Mas em todo clube associativo é assim. O Palmeiras também tem um conselho que também elege e que também discute essas questões que nós estamos discutindo aqui. O Corinthians, o Flamengo tem milhares de conselheiros e também discute os temas. O que eu estou dizendo é que quando você está ganhando, o conselho perde muita importância. Perde muita importância, porque está todo mundo ganhando. Você lembrava, por exemplo, eu sei que você sabe, claro, mas você lembra do conselho do Palmeiras ou do conselho do Flamengo? Ninguém nem lembra. Porque quando o time está ganhando e a gestão está indo, e resultado, o conselho perde essa importância. E todos têm conselho. O Flamengo tem o dobro de torcida que a gente. E também as coisas são decididas dentro de um conselho. Não tem outro caminho. Qual vai ser o outro caminho? Vai abrir para que todo mundo decida? Não. Tem que ter alguém responsável por esse processo.